Olha só, gente, o projeto de lei do Clube Empresa é visto como uma saída para as equipes do futebol brasileiro. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o deputado federal Fred Costa, relator do projeto na Câmara, está aqui com a gente. Já agradeço a participação, deputado, e me permita chamar você, até pela juventude, mas não vou começar com uma pergunta. Converso com vários torcedores, seja nas redes sociais, nas ruas, todo mundo fala: Clube Empresa. É porque é Clube Empresa. O Brasil é Clube Empresa. O que vai salvar o Cruzeiro é Clube Empresa. Ah, o Atlético, o América. O que vai salvar os clubes do Brasil, Clube Empresa. Mas quando a gente fala isso, eu vejo que todo mundo sabe um pouco de forma rasa do assunto. Fala do Clube Empresa como se fosse a salvação, como se fosse ali realmente a galinha dos ovos de ouro, mas não sabe os prós, os contras. Então, não é nem uma pergunta, é uma oportunidade de uma aula a nós da imprensa também e aos torcedores que ainda não sabem muito sobre esse projeto de lei, sobre esse Clube Empresa no Brasil, como vai ser, como funciona, se tem prós, se tem contra. Seja muito bem-vindo aos Donos da Bola. Boa tarde, CJ. Cumprimentar também Léo, Vinícius, Júlia e uma menção aqui ao Everton, que embora não se faça presente pessoalmente, mas não só cumprimentá-lo, mas estimo as suas melhoras, e eu e ele temos algo em comum, o amor pelos animais. Com relação ao projeto que foi aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados posteriormente, tendo eu como relator, vale lembrar que a adesão à sociedade anônima, o denominado SAFs, ele é facultativo. Então, o clube opta ou não por deixar de ser uma associação e se tornar empresa. Quais são os principais pontos? Possibilita o aporte financeiro de pessoa natural, então pessoa física, pessoa jurídica ou fundo de investimento. São transferidos os direitos e deveres de qualquer natureza. A remissão ou perdão de dívida, em hipótese alguma, muito antes, pelo contrário, 20% das receitas correntes são feridas por essa empresa, obrigatoriamente tem que ser para o pagamento de dívidas. Não há possibilidade de acúmulo de clubes por uma pessoa jurídica, por um fundo de investimento, para garantir que não vai haver qualquer manipulação de resultados. Transparência é um avanço significativo, inclusive ficando obrigatório um sítio eletrônico que tem os principais dados, dentre eles balancete financeiro mensal e até a ordem de credores que devam ser pagos. Tributação. A diminuição de impostos? Não. Vale lembrar que no modelo utilizado atualmente, que é o associativo, os clubes têm inclusive menor carga tributária. Se optarem pelo clube empresa, vai pagar mais impostos. Então, eu particularmente acho que esse projeto, ele contempla a todos. Se fosse uma partida de futebol, e aqui utilizando uma metáfora, é impossível haver mais de um vencedor. Nesse caso, ganha o Poder Executivo Federal, então o governo federal já que vai aumentar a sua receita, ganha o clube porque possibilita o aporte financeiro e ganha o torcedor porque é notório. Hoje, somente os 20 clubes que mais devem no Brasil devem mais de 10 bilhões. Então, é um alento, uma expectativa para que esses clubes tenham uma gestão mais transparente, mais profissional e com recurso financeiro. Ótimo. Júlia Alves, deputada.
Boa tarde, deputado. Eu acho que é importante, né, a gente esclarecer que hoje, do jeito que a gente tem a lei, não existe nenhuma proibição para que um clube ele seja empresa, né? Esse projeto ele quer criar estímulos para que os clubes se tornem empresa, né? Vamos dizer assim, é uma possibilidade maior ali, um incentivo. Em relação às dívidas, como que fica? Vai ter essa negociação, mas vai ter uma responsabilização também para aquelas pessoas que estão à frente do clube e criaram, vamos dizer assim, a dívida nesse momento de gestão? Olha, a lei não pode retroceder. É fato que houve no Brasil um quantitativo absurdo de sucessivas irresponsabilidades por parte de gestores de futebol. E o resultado é notório. Nós temos aí, inclusive, estava observando atentamente o programa, vocês estão falando aí do Cruzeiro, mas nós podemos citar que nós estamos vivendo um momento singular, onde 5 clubes que foram campeões brasileiros no passado estão na Série B do Campeonato Brasileiro, e 3 deles, denominados grandes dos 4 centros principais, Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, então me refiro a Botafogo, Vasco e Cruzeiro, tiveram sucessivas gestões que fizeram desse clube algo praticamente inadministrável. E o resultado a gente vê das 4 linhas, onde não conseguem estar entre os 4 que hoje subiriam. Mas a lei não pode retroceder. E isso é a máxima do nosso Código Penal. Então, infelizmente, eles estão sujeitos às penas que já eram cabíveis no momento dos atos. Não obstante, é importante, inclusive, que os atuais gestores façam todo o possível para denunciar aqueles que forem responsáveis por achacar os cofres onde foram lesados os clubes e o seu maior patrimônio, que são os torcedores. Ótimo. Vinícius Gris. Ô Fred, boa tarde, prazer ter você com a gente aqui no Donos da Bola. Essa não é a primeira iniciativa que passa pelo Congresso Brasileiro que visa ajudar os clubes, né? A gente já teve aí o Profut, há mais tempo a Time Mania, e vários outros já benefícios, de certa maneira, que foram dados pelo governo, ou mudanças na legislação tentando favorecer os clubes, né? E sempre vem esse papo de que não, a partir de agora vai se cobrar mais, vai ter que aumentar a transparência, vai ter que aumentar a qualidade na gestão, e o que a gente vê são os clubes aumentando cada vez mais o endividamento. Como é que você enxerga essa questão pessoalmente, né? Até quando os clubes vão depender da salvação do governo, do Congresso, para conseguir se manter aí em pé do jeito que estão? Mais uma vez, utilizando de uma metáfora futebolística, o Congresso Nacional, no meu entender, fez um gol de placa. No único dia, conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados não só o projeto que sou relator e o motivo do nosso debate, que é a Sociedade Anônima do Futebol, mas também a lei do mandante, que agora vai para o Senado Federal. E somadas as duas, é uma possibilidade de um aporte financeiro bastante considerável. Com relação à organização do futebol. No Brasil, na minha modesta opinião, embora o futebol seja profissional de direito, não é de fato, mas eu percebo que os próprios clubes estão tendo esse sentimento. Eles organizaram, isso deve haver coisa de 12 meses aproximadamente, o movimento futebol mais livre, inclusive com representação em Brasília, um movimento que reúne clubes da série A, B, C e D e clubes que não participam das 4 divisões do futebol brasileiro, no sentido de discutir não só as legislações, mas também de fazer o futebol mais profissional. E é esse o nosso desejo. E ninguém mais do que eles para perceber o quanto tem sido danoso
o que vieram praticando. Se a gente fizer aqui uma breve reflexão, a última vez que o futebol brasileiro conseguiu ser campeão mundial de clubes foi com o Corinthians em 2012. A última Copa do Mundo tem praticamente 20 anos, em 2002. Então isso, para mim, é reflexo da má gestão. Ora, nós que acostumamos nos autodenominar como a pátria chuteira, que tem uma mão de obra tão rica, que são jogadores em toda parte do Brasil, não conseguir na prática os resultados, isso para mim é proveniente do problema na sua gênese, que é a falta de gestão e organização. Então, nós não podemos obrigar esses clubes a ter gestão responsável, mas a partir, por exemplo, da sociedade anônima, eles têm requisitos a seguirem e que faz com que nós tenhamos a expectativa de mais profissionalismo. Gomide. Deputado, boa tarde. Prazer em tê-lo conosco aqui nos Donos da Bola. Até seguindo aí na esteira dessa sua última resposta, se nós pegarmos o faturamento aí dos principais clubes brasileiros, né, vamos colocar aí esse G12, né, dos 12 grandes que tanto se fala, incluindo o Cruzeiro, por mais que hoje ele não esteja na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente pode colocar aí que numa média, talvez, os clubes anualmente eles tenham um orçamento próximo aí a R$500 bilhão de reais, né? Com relação à criação do Clube Empresa, a minha interpretação, o que passa para mim de início, é que com tantas dívidas a serem pagas, seja com a União, seja com problemas de empréstimos bancários, dívidas na FIFA, com outros clubes, a salvação para os clubes não estrangularem o próprio orçamento é terem um investimento externo. Mas talvez eles não estejam fazendo isso pensando no longo prazo de que isso é benéfico. Eles querem resolver uma situação imediata. Voltar a ter dinheiro para investir no futebol sem tirar dinheiro para pagar dívidas, né? E no caso é o que realmente vai acontecer num curto prazo. Por que você acredita que o investidor investiria num clube brasileiro sabendo que não vai haver profissionalização somente por se tornarem empresas? A gestão continuará talvez na mão das mesmas pessoas que quebraram muitos clubes. Por que você acha que vai ser um atrativo para quem quer aí se colocar dentro do meio do futebol? Olha, os clubes foram os principais entusiastas, e aqui cumprimentar o representante dos 3 principais clubes do nosso estado de Minas Gerais, Sérgio Coelho do Atlético Mineiro, Sérgio Santos Rodrigues do Cruzeiro e o Salum do América, e participaram também vários representantes de clube de todo o Brasil. E o que eles me passaram é que existia a intenção de, sobretudo, fundos de investimento, de participar ativamente desses clubes. Quero salientar que a gestão numa sociedade anônima é de acionistas. Então, necessariamente, esses que são os investidores vão querer fazer algo extremamente profissional. E também, quando eu falei aqui da transparência do sítio eletrônico, ali tem que ter incluso não só as pessoas que estão à frente, mas o seu currículo, também dos acionistas. Então, necessariamente, já é um modelo de gestão de sociedade anônima. Eu faço aqui também uma analogia no futebol inglês. Hoje todos os clubes são empresa. Na Itália e na França não foi como aqui no Brasil. Aqui a nossa lei é facultativa. Nesses 2 foi obrigatórios. E o que a gente tem hoje é o modelo inglês, que é coroado de êxito, isso é público e notório, ou no modelo italiano teve sim time que quebrou, mas em ambos os modelos, o modelo futebol empresa teve aquilo que é o objeto essencial da sua pergunta. O momento de transferência de associação para clube empresa
com investimento vindo de fora. Eu, particularmente, acho que o produto futebol, ele é muito atrativo. Eu faço aqui uma comparação. Eu gosto muito também de basquete da NBA. Tem um público de 6% dentro dos Estados Unidos na sua final. O Super Bowl tem 30%. Uma final de Copa do Mundo no Brasil atinge um público de 35%. Então, de fato, o brasileiro apaixonado por futebol, ele consome futebol, fazendo com que esse seja um produto altamente atrativo. Por último, para completar aqui o meu raciocínio diante da sua pergunta, o Flamengo é um exemplo. Claro que nós estamos falando de um clube que tem aí 50, 60 milhões de torcedores, mas o Flamengo teve gestor responsável que num determinado momento observou que ia ter que ter equilíbrio nas contas, prejudicando um pouco o resultado nas 4 linhas, o resultado esportivo, para no futuro colher frutos. Eu acho que quando for uma empresa vai ter responsabilidade sim, porque o objeto vai ser o equilíbrio entre oferir lucro e o resultado nas 4 linhas, que por consequência também faz gerar mais retorno financeiro. Eu vou te fazer 2 perguntas, até para a gente encerrar, mas eu sei que o senhor vai responder de forma objetiva. A primeira é essa lei, tida como salvação por muitos, ou gol de placa, como o senhor mesmo citou, além da salvação, ela não seria uma premiação à incompetência dos gestores e do nosso futebol, dos nossos gestores, diretores, presidentes em gerir futebol até o hoje? Essa é a primeira pergunta, dessa premiação, né? Vamos dizer assim. E a outra é que ontem nós conversamos com o vice-presidente do Atlético, Zé Murilo Procópio, e ele nos disse que não sabia ainda se o Atlético entraria como clube empresa, porque eles, lá da gestão, enxergam alguns prós e contras, alguns pontos positivos e negativos. O América fala abertamente, o Cruzeiro fala abertamente também. A gente está falando só de coisa boa. Ônus, o senhor, como deputado federal, conseguiria pontuar nessa lei, se é que eles existem? Olha, quanto com relação aos clubes, obviamente não posso falar por eles, mas eu posso aqui externar o sentimento que eles tornaram público, assim como vocês disseram. O Cruzeiro e o América externam que querem fazer o quanto antes. Prós e contras. Eu particularmente só vejo pró, eu não vejo contra. E eu não vejo isso enquanto premiação para o mau gestor, porque a responsabilidade civil e criminal anterior à lei, eles continuam tendo obrigação. E eu não vejo o futebol como prioridade gestor. Para mim, a prioridade absoluta e a razão de existir o futebol é o torcedor. E o torcedor é que não pode ser prejudicado por essas sucessivas más gestões. Então, isso é uma expectativa para que o torcedor tenha o seu clube com aporte financeiro, com maior nível de organização, logo num patamar esportivo de competitividade. Então eu vejo muito mais como uma possibilidade de ir ao encontro dos desejos e anseios do torcedor do que uma premiação para os más gestores. Vou além. Os atuais gestores é muito difícil que permaneçam quando optarem pelo clube empresa. Clube empresa, como eu falei, uma SA. SA tem um outro modelo de gestão. De cara, já quero agradecer a presença aqui do senhor, deputado federal Fred Costa. Seja sempre bem-vindo aqui no Donos da Bola. Sempre que tiver novidade, pode trazer para a gente, viu, deputado? Obrigado. Olha, quero agradecer muito a você, aos comentaristas que participaram, todas perguntas muito pertinentes. Eu também sou um apaixonado por futebol e, obviamente, quando decidi aceitar essa incumbência de ser relator é por acreditar que isso pode ser um caminho, mas também aqui não quero alimentar qualquer tipo de expectativa falaciana. Tudo isso depende de médio e longo prazo e o que eu espero mesmo é que o Brasil caminhe
com mais responsabilidade também no futebol, para que a gente possa ter clubes mais competitivos, não só para o melhor nível das competições nacionais, mas também a nível sul-americano e principalmente mundial. Um grande abraço para vocês, para todos os telespectadores, e muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, assim como o senhor, também somos amantes dos animais, amamos os animais e odiamos quem maltrata. Obrigado, muito obrigado, deputado, até a próxima.